livro de Urântia, documento 6. O Filho Eterno. O Filho Eterno é a expressão perfeita e final da primeira ideia pessoal e absoluta do Pai Universal. Consequentemente, em qualquer tempo e circunstância que o Pai se expresse a si próprio, pessoal e absolutamente, ele o faz por meio do seu Filho Eterno, que sempre foi, é agora e sempre será a Palavra viva e divina. E esse Filho Eterno reside no centro de todas as coisas, em ligação com o Pai Eterno e Universal, cuja presença pessoal o Filho envelopa diretamente. Falamos do primeiro pensamento de Deus e referimos-nos a uma origem impossível no tempo do Filho Eterno com o propósito de prover acesso aos canais de pensamento do intelecto humano. Tais distorções de linguagem representam os nossos melhores esforços em um compromisso de contato com as mentes limitadas no tempo das criaturas mortais. O Pai Universal nunca poderia ter tido um primeiro pensamento em um sentido sequencial, nem poderia o Filho Eterno jamais ter tido um princípio, mas fui instruído a retratar as realidades da eternidade para as mentes dos mortais, limitadas pelo tempo, por meio de tais simbologias de pensamento e a designar as relações de eternidade por meio de conceitos tais que todos estejam em uma sequência temporal. O Filho Eterno é a personalização espiritual do conceito universal e infinito da realidade divina do Pai do Paraíso, do seu espírito inqualificável e da sua personalidade absoluta. E, por isso, o Filho constitui a revelação divina da identidade de Criador do Pai Universal. A personalidade perfeita do Filho revela que o Pai, de fato, é a fonte universal e eterna de todos os significados e valores espirituais, volicionais, pessoais e de tudo o que é pleno de propósito. Num esforço para capacitar a mente temporal finita a formar algum conceito sequencial das relações dos seres eternos e infinitos da Trindade do Paraíso, utilizamos tais licenças de concepção como a de referirmos-nos à primeira ideia pessoal, universal e infinita do Pai. É impossível para mim transmitir à mente humana qualquer ideia adequada das relações eternas entre as deidades. Assim, pois, emprego termos tais que proporcionem à mente finita algo como uma ideia da relação desses seres eternos nas eras subsequentes do tempo. Acreditamos que o Filho tenha surgido do Pai. Fomos ensinados que ambos são eternos, sem quaisquer restrições, ou seja, de modo inqualificável. Claro fica, portanto, que nenhuma criatura do tempo pode jamais compreender totalmente esse mistério que é um Filho derivado do Pai e que, ainda assim, seja coordenadamente eterno com o próprio Pai. 1. A identidade do Filho Eterno.
O Filho Eterno é o Filho original e unigênito de Deus. Ele é Deus, o Filho, a segunda pessoa da Deidade e o Criador coligado de todas as coisas. Como o Pai é a primeira grande fonte e centro, assim, o Filho Eterno é a segunda grande fonte e centro. O Filho Eterno é o centro espiritual e o administrador divino do governo espiritual do universo dos universos. O Pai Universal é, primeiro, um Criador e, então, um Controlador. O Filho Eterno é, primeiro, um Co-Criador e, então, um Administrador espiritual. Deus é Espírito e o Filho é uma revelação pessoal deste Espírito. A primeira fonte e centro é o absoluto volicional. A segunda fonte e centro é o absoluto da personalidade. O Pai Universal nunca funciona pessoalmente como um criador. Ele o faz sempre em conjunção com o Filho ou em ação coordenada com o Filho. Tivesse aquele que escreveu o Novo Testamento se referido ao Filho Eterno, e teria sido verdade o que ele proclamou ao escrever. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. Quando um filho do Filho Eterno surgiu em Urântia, aqueles que confraternizaram com esse ser divino em forma humana aludiram a ele como ele que foi, desde o princípio, de quem ouvimos, a quem vimos com os nossos olhos, a quem contemplamos, em quem as nossas mãos tocaram, o Verbo mesmo da vida. E esse Filho auto-outorgado veio do Pai, exatamente como veio o Filho original, segundo é sugerido em uma das suas orações terrenas. E agora, meu Pai, glorifica-me com o teu próprio ser, com a glória que tive contigo antes que este mundo houvesse sido. O Filho Eterno é conhecido por nomes diferentes nos vários universos. No universo central, ele é conhecido como a fonte coordenada, o co-criador e o absoluto associado. Em Uversa, sede central do superuniverso, nós designamos o Filho como o centro coordenado do Espírito e como o administrador espiritual eterno. Em Salvington, sede central do vosso universo local, esse Filho está registrado como a segunda fonte eterna e centro. Os Melquisedeques falam dele como o Filho dos Filhos. No vosso mundo, mas não no vosso sistema de esferas habitadas, este Filho original tem sido confundido com um Filho Criador coordenado, Micael de Nébadon, que se auto-outorgou às raças mortais de Urântia. Embora qualquer dos filhos do paraíso possa ser adequadamente chamado de Filho de Deus, temos o hábito de reservar a designação de o Filho Eterno a esse Filho original, a segunda fonte e centro, e o co-criador com o Pai universal do universo central de poder e perfeição,
e co-criador de todos os outros filhos divinos que nascem das deidades infinitas.